nosso tempo conta com uma feliz coincidência histórica. Isso me instiga. E é um pouco disso que eu gostaria, que eu tento passar, né, para motivar os estudantes via internet e também os estudantes presenciais. Porque nunca fiz muito essa distinção, né? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia, e agora a expressão que se usa muito, né, é o tal bilênio, né, que é a educação presencial articulada com online, e está aí já, e é isso que a gente vai fazer agora no ensino médio. É pena que isso seja chancelado pelo atual governo, é uma pena, né? Poderia ter sido antes, né? Bom, não vou entrar nessa questão. Mas por que há essa feliz coincidência histórica, ou conjunção histórica feliz? Por que há isso? Você tem no primeiro momento, aqui em cima, a dinâmica comunicacional da cibercultura em sua fase atual, chamada Web 2, é uma expressão que eu gosto muito, né? Já se fala em Web 3, Web 4, não vamos entrar nisso, mas essa Web 2 é especialmente interessante. Por quê? Porque ela é caracterizada pelos especialistas que falam em Web 2 ou não falam em Web 2, mas falam em cibercultura, caracterizada por essas palavrinhas em azul, né? Autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração. Se vocês repararem bem, são palavras importantíssimas em pedagogia e em educação presencial, né? E você vê ali alguns ícones, né? Eu gosto sempre de colocar isso aqui. Eu devo meu casamento também a ele, vocês lembram dele? Orkut, né? Então, YouTube, adoro o YouTube, Facebook, tem muitos problemas do Facebook, mas como sair dele, não? Então, e agora o WhatsApp, que eu sou apaixonado pelo WhatsApp também, não está ali, poderemos incluir em breve. Mas reparem, qual é a coincidência histórica? Qual é a confluência histórica? Os clássicos teóricos, e aqui eu estou citando aqueles que são da minha, criado lá de cabeceira, né? Vão falar que os fundamentos da educação autêntica, para usar uma expressão do Paulo Freire, educação autêntica, educação de verdade, são autonomia, diversidade, mediação, dialógico e democracia. Eu convido todos vocês a cruzarem as palavras em azul e vocês vão ver a tal coincidência histórica. São quase que sinônimas, né? Estão todas no mesmo campo semântico, não? Sim ou não? Então, isso me instiga muito a educar em nosso tempo, na lógica do bilênio, ou só do presencial infopobre, ou mesmo na pura educação via internet, 100% online. Né? Então vocês vejam bem que, sintonizados com essa perspectiva aqui, parece que a gente ganha muito, porque em geral, nós estamos fazendo educação online sem esse lastro. E, lamentavelmente, até mesmo sem o lastro da Web 2 ou da cibercultura, que nos traz aquelas palavras tão importantes ali. Não é? Acho que se a gente se antena tanto com os fundamentos da cibercultura, fundamentos comunicacionais da cibercultura, quanto com os fundamentos dos classudos teóricos, há outros, inclusive a mulher, viu? Não, por favor, não se queixem agora. Botar as mulheres ali, já fui repreendido aí no Congresso, né, ao falar disso. Mas enfim, aceito sugestões, viu? Pode passar. Inquietação bombástica que está sempre ali presente nas pesquisas e observações que a gente vem fazendo, né? Já falei que não só no Brasil. Repara só a figura 1, não sei se dá para vocês verem aí, o pessoal lá de cima não vai ver. Figura 1, nós estamos falando, portanto, de tipos de interação nas interfaces fórum, chat e wiki. Já analisamos. Já disse também que prevalece o fórum. Diversos cursos, né, que a gente conhece, exploram o fórum somente. Não gostam do chat. Por quê? O chat demanda a sincronicidade temporal. É isso? Então, como se diz que a educação à distância é exatamente para não haver sincronicidade,
usa-se ou não, muito pouco, ou quase não se usa, o chat, que é uma pena. É a interface mais próxima da nossa presencialidade, né? Então, explorar o chat é muito bom, adoro o chat, mas tem essa dificuldade, o tempo, todos têm que estar ali. Por isso a gente tem que fazer mais de um chat, né? E também não é para ficar fazendo um monte de chat. O chat você abre até para os estudantes irem para lá e fazerem eles mesmos, seus encontros, seus grupos de trabalho. Nós fazemos isso lá. E aquela figura 1, vocês estão vendo lá que o que prevalece, lamentavelmente, nos cursos que a gente pesquisa, é exatamente aquela lógica que você tem o enunciado, né? No fórum, enunciado da questão, você vai ver que os estudantes estão fazendo respostas solitárias. É quase que aquela clássica sala de aula presencial, onde o professor faz a pergunta e o cara responde ali, o outro responde lá, e fica por isso mesmo. Não há bidirecionalidade, não há interatividade, não há cocriação, né? Aí você vê a figura 2, eu diria para você que de todos os cursos que analisei, não foram poucos, pelo menos 60% a 70% está na lógica da figura 1. O que é lamentável, né? Por isso, muitas vezes, a educação via internet cai um pouco no descrédito. As próprias pessoas vão se desgastando dessa lógica solitária individual. A figura 2 tenta um pouquinho, um aluno conversar com o estudante, há ali uma mobilização, ainda que rápida e ligeira, mas o nosso desafio é essa figura 3, que era exatamente aquilo que os clássicos teóricos queriam para a sala de aula. Não é? Como fazer isso aí? A formação docente para a docência online precisa investir nessa figura 3. A palavra interatividade, as palavras clássicas como dialógica, colaboração, cooperação, precisam ser exploradas aqui. Como é que a gente vai lançar mão das interfaces nessa perspectiva? E não na lógica burocrática, das respostas solitárias individuais. Pode passar, por favor. Eu pergunto, qual a tendência? Por enquanto, a tendência para mim está sendo aquela figura 1 lá. Bom, aqui temos uma outra questão. Já não é mais a coisa da interface da comunicação, mas é o desenho didático. O que é o desenho didático? É a disposição dos conteúdos, das atividades, inclusive avaliações, e também da ambiência comunicacional. Como é que isso é disposto na tela do computador? Né? Bom, esse é o desenho didático. Lamentavelmente, o que mais tenho visto é o linear e o hierárquico. Quer dizer, a cultura ou a formação para isso, que supõe da mesma forma a figura 3 ali, o que é isso, gente? É quando as coisas estão interligadas, quando há aquele hiperlink articulando internamente nos conteúdos, nas atividades. É possível, o Moodle é ótimo para isso, né? Você ligar um fórum X que aconteceu ontem, um chat que aconteceu anteontem, com o conteúdo didático de hoje ou de amanhã. Você pode hiperlinkar, é o hiperlink interno. Como há também hiperlink externo para conteúdos fora, para a Wikipedia, por exemplo, para outros lugares, né? Podemos passar. Qual é a tendência? Ainda vejo o linear e o hierárquico muito forte. Esse hipertextual ainda se apresenta com muita fragilidade, né? E eu acho que ele é a potência. Podemos passar? E aí eu pergunto, tem essa outra questão aí do tutor, né? Por que existe essa palavra? É outra que se vocês estão reparando, estou aqui colocando para vocês, insisto, algumas questões que a gente vem batendo na nossa disciplina EAD. Né? E uma delas é este personagem. Quem é esse personagem? Por que a gente denomina tutor e não professor?
Parece que é um papo já batido, mas é um papo não resolvido. Por que é tutor e não professor? Porque se for professor, terá que ser sindicalizado. E não será mais bolsa, terá que ser salário. Obviamente, essa é a explicação que eu tenho. Essa é a explicação que eu tenho. E quando o sujeito não se sente professor, mas se sente tutor, talvez, não sei, talvez, seja aí uma motivação para o menos potente em docência. Será? É uma questão que eu coloco aqui, né? Então, tá aí, ó. Já vi papel do tutor, chamado tutor. É administrador que administra o feedback do cursista. Acho que para ser docência, para se chamar educação autêntica, isso é pouco. Administrar o feedback do cursista é pouco. Ó, tira dúvidas. Só tirar dúvidas, esse é o papel do docente? Não pode ser. Né? Precisa ser mediador. Se você vai em Vygotsky, vai naqueles clássicos teóricos, você vai ver que a docência é muito mais do que tirar dúvida, é muito mais do que administrar feedback. Se você vai olhando aí, você vai ver que em algumas instituições, né, é permitido ao tutor alguma intervenção no conteúdo, né, na ambiência do desenho didático. Eu tento fazer isso. Ali estão as minhas colegas docentes. Estão lá elas que sabem disso. A gente está sempre liberando um pouco as intervenções na construção do desenho didático. A palavra facilitador, que nem é da EAD, já é clássica na educação presencial, é outra palavrinha terrível. Acho que o papel do professor não é facilitar, é complexificar. Não é dificultar, é diferente, né? Então, o desafio é a mediação docente. Ó, alimenta a comunicação, a aprendizagem, a formação e a educação. Esse é o desafio. Então, eu insisto nisso. Eu acho que o CEDERJ ganharia muito, né, se a gente pudesse apostar em formação dos docentes, com muita potência nessa perspectiva da educação autêntica. Podemos fazer. Esse quadro, gente, me deixou sem dormir. Algumas noites, só algumas vezes. Muitas, não. Não sei se vocês estão vendo aí. Está dando para ver? Não, né? Não, nem adianta falar muito sobre ele. Eu só queria dizer o seguinte, olha, pai, isso é do INEP de 2010. Está meio defasado. Eu gostaria muito de saber como é que está isso hoje. Está igual? Então, veja só a situação. Os 10 maiores cursos de graduação em número de matrículas por modalidade de ensino, tá? Presencial ou à distância. Então, você tem lá, graduação, presencial e à distância. Quais são os cursos com mais matrículas, digamos assim? Você tem administração em primeiro lugar, direito, pedagogia em terceiro, engenharia em quarto. Ali está juntando o presencial e o à distância. Se você pegar só o presencial, pedagogia veio para quarto lugar em inscrições. Mas se você vai na educação à distância, para onde foi a pedagogia? Isso é de perder o sono ou não? Não seria se fosse uma educação online potente. Estou explicando? Não seria. Mas quando você, com base nas pesquisas que citei, você vê aquela quantidade de fragilidades, isso é de perder o sono. Porque o professor passa se formando durante uma boa época, numa precariedade formativa, para atuar no presencial, com fóruns michurucas. Eu acho isso, gente, de um desserviço. Acho isso de uma judiação histórica. Bom, vamos passar aqui, o tempo é curto. Podemos passar.
O que está em questão, seja para o presencial, seja para o online, é isso. Ou seja, temos um ranço. Vou tirar essa cadeira aqui que está atrapalhando o fio. O que está em questão, no final das contas, é isso aqui. Isso prevalece na EAD. Isso prevalece na educação online. Os fóruns analisados, conforme já mostrei, revelam isso. Esta potência é o que a gente precisa desenvolver. Inclusive, o ciberespaço, ele é perfeito para a gente desenvolver isso aqui. Eu chego a dizer, a boca pequena, que o ciberespaço é mais potente para a educação autêntica do que o presencial. Isso é para a gente brigar daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Porque o próprio ciberespaço favorece uma quantidade de interface incrível. Se você articula agora com as redes sociais, né? Com os espaços de vídeo, de conversa, de áudio, são tantas potências. Os apps, se você articula com tudo isso, é uma maravilha. Mas precisa haver docência e verdade, né? Inquieta. Não adianta você fazer um monte de hipertexto somente. Eu digo que a nossa inteligência, aprendi com o Mohan, é complexidade, é hipertextualidade, é articulação, é cocriação, é colaboração, é todo mundo conversando com todo mundo, todos, e não aquele fórum burocrático. Né? Passando. Por favor. Também não vai dar para você ler aí, mas aqui eu quero chamar a atenção exatamente para o título da nossa fala aqui hoje, né? Sugestões para o desenho didático e para a mediação docente. Olha, aqui também se justifica um pouquinho a minha inquietação com a expressão EAD, né? Então, historicamente ou classicamente, nós temos a EAD em matéria de desenho didático da seguinte maneira, conteúdos predefinidos, fechados, lineares, controlados por uma fonte emissora, textos audiovisuais, multimídia, acomodados em tecnologias unidirecionais. Às vezes se usa informática, mas se usa informática ainda na lógica unidirecional, subutilizando a sua potência, o próprio ciberespaço, não vou ficar lendo tudo. E se você vai para as potências, né, que se abrem com o ciberespaço, com o Web 2, você vai ver que ele é predefinido, ou seja, o desenho didático, é preciso que ele já esteja pronto de alguma maneira, mas ele pode ser refeito, inclusive com a intervenção dos discentes. Né? Como assim? Você pegar, por exemplo, a postagem potente de um discente num fórum, num chat ou numa wiki e trazer para a centralidade do desenho didático, citando o nome do estudante, inclusive. Isso é uma maravilha. Como sentimento de pertencimento, como potência de interatividade e por aí vai. Se você tem em mediação, você tem na clássica EAD a lógica instrucionista, transmissiva, tarefista. Não vou ler tudo, se vocês quiserem depois eu compartilho isso. Se você vai para as potências que eu estou chamando de EOL para contrapor a EAD, né? Educação online, você tem a possibilidade do construtivismo, né? Ou do construcionismo, melhor ainda, do interacionismo, da colaboração, da interatividade com as tais potências que agora o ciberespaço caminha cada vez mais para a interatividade. É explorar essas potências. Vamos passar adiante. E para ir já finalizando, eu apresento aqui para quem não conhece o cara que mais me inspirou a enfrentar esse desafio, né, da interatividade, que é exatamente o Hélio Edsica, um artista plástico carioca, que nem conheceu a internet, morreu em 1980, né? A internet é dos anos 60, 68, 69, mas
Em 1980 não se falava, a internet não era uma coisa que se chegava ao público. E ele só trabalhou com Olivetti, aquela máquina de escrever. Ainda assim, o cara que para mim foi mais fundo nesse conceito de interatividade é exatamente o Hélio. E eu explico por quê. Ele inventou um conceito de arte chamado parangolé para, digamos, enfrentar uma coisa que ele odiava, que era exatamente o quadro preso, fixo na parede, onde você, diante dele, só pode ser espectador. Eu acho bacana isso, porque acho isso coisa de gênios, né? Os gênios fazem essas inquietações que normalmente a gente não faz. A gente já naturalizou a nossa relação com a obra de arte enquanto espectadores separados da obra. Aí vem um cara e fala assim, mas isso é um absurdo. Claro, pode haver essa obra assim, o Van Gogh eu me emociono diante dele, mas a gente pode ir mais, podemos ir além. Então ele desenvolve esse conceito, está ali o croquis, parangolé mais conhecido é uma capa labiríntica, por isso aquele croquis ali meio hipertextual. Olha aí a palavra hipertexto. Dá uma passadinha para a gente ver. Aqui, inclusive, é o próprio Hélio, vestindo um parangolé. Qual é a proposta? A ideia é, você recebe do artista o parangolé, mas não no cabide para você espiar como um quadro do Van Gogh. Você recebe o parangolé vestido por alguém que tem jogo de cintura e sai articulando as camadas e chama você para se articular com ele. E você ganha em cocriação, em coautoria com a obra. Porque a obra é a tal obra inacabada, a obra aberta. Ela está exatamente aberta para você completar. Tanto que ele dizia, o parangolé não é para você assistir, para você espiar como um quadro na parede ou a escultura em cima de um pedestal. O parangolé é para você cocriar, colaborar, agregar, se engajar. E não é que isso inspirou informatas? Convido vocês, quando puderem, entra lá no MIT, no site do MIT, e digita a palavrinha parangolé. Vocês vão ver quantas pesquisas existem lá, exatamente com essa pegada. Desenvolvendo apps, desenvolvendo tecnologias digitais potentes, cuja a proposta básica é o quê? A sua entrada. Não é você espectador, é você coautor. E o que isso tem a ver com a gente? Nossos ambientes virtuais, nossos desenhos didáticos, nossos conteúdos disponibilizados, né? Nossa docência, nossa mediação docente, tem muito a aprender com esse conceito. E, curiosamente, como é sempre assim, né? A arte antecipa o espírito do tempo, não é verdade? Se você quiser ver como será daqui a 20 anos, vá a uma boa Bienal. É isso. A última Bienal que eu fui, em São Paulo, a primeira cena que me chocou muito, também fiquei sem dormir, era um deserto. E é exatamente o que a gente está vendo por aí hoje, lamentavelmente, um deserto. Então, o Hélio Oiticica, lá na década de 60, antecipou a nossa Web 2. Antecipou a nossa tela digital, que é diferente da tela do computador, perdão, da tela da TV. A tela da TV é quadro do Van Gogh. A tela do computador, do tablet e do smartphone, que é uma delícia, ela não contempla mais a coisa do espectador. Você até pode subutilizá-la sendo espectador. Mas cuidado que ela paga, né? Às vezes você não opera. Então você precisa estar sempre operando. Ela abre, ela tem uma lógica tridimensional que permite você adentramento e coautoria. Então olha que interessante, né? Isso Hélio Oiticica nos antecipa, não é à toa que ele está lá no MIT inspirando muita gente. Vá lá conhecer isso, vale a pena. Eu sei que o nosso tempo está no finalzinho, né? Então, só mais alguma coisinha rápida. Oi? Perfeito.
Termina então com essa telinha e uma última. O professor online promove a coautoria intencional complexa da emissão e da recepção na construção ou na cocriação, né, da comunicação. Olha só a importância dessa palavra, comunicação. A gente costumava dizer, né, que o foco principal da sala de aula é a aprendizagem. A gente precisa agregar uma palavrinha-chave aí, anterior, inclusive, à aprendizagem, ou ao mesmo tempo, que é a comunicação. Não é possível mais fazer educação com unidirecionalidade, com fóruns burocráticos unidirecionais, que trazem respostas solitárias. Garante no desenho didático a riqueza de funcionalidades específicas, conforme eu já mostrei, a ideia do hipertexto, inclusive agregando produções de estudantes, trazendo aquilo para a centralidade do conteúdo didático. Propicia múltiplas experimentações e múltiplas expressões, para além dessa lógica que eu venho criticando no fórum, né? Provoca situações de inquietação formativa. Atenção para isso, porque a proposta não é só instrumentalizar as pessoas com conteúdos específicos, mas é formar a cidadania. Lamentavelmente a gente esquece disso, né? Isso é a chave da educação. Se você tem somente, com todo respeito aos matemáticos aqui na sala, né, o físico que está ali, não basta a especificidade técnica dos conhecimentos específicos. Você precisa articular isso com o que mais? A formação cidadã. Senão você vai ter o cara fodão em raiz cúbica, mas que mata gay fora, dá porrada nas mulheres, misógino. Por isso, gente, o buraco que nós vivemos hoje, né? Uma das grandes culpadas é, com certeza, a escola que temos nesse país. Com certeza. Bom, desenvolve rubricas e práticas de avaliação formativa. Eu achei que minha fala fosse de uma hora, eu tenho desdobramentos para cada um desses itens aqui, não é possível agora. Compartilhe o PowerPoint para quem quiser, tá? E pode agora para a última tela, por favor. Olha, estaria aí tudo isso. Algumas obras onde vem desenvolvendo isso, que estou falando aqui agora, em síntese, né? Está tudo aí. Vários colegas comigo trabalhando aí em livros com coautoria. E encerro com a última tela, por favor. O Zap. Se alguém quiser, faça contato, eu vou repassar com prazer essa apresentação e a gente pode conversar mais, tá? Obrigado por essa oportunidade.